Em nova pesquisa, Lula perde para Bolsonaro, para Michele e para o Tarcísio também. Só que os jornais colocam que tá empatado, não, porque ainda tá na margem de erro. Vamos entender um pouquinho sobre essa notícia. Seja bem-vindo ao canal, aqui é o Léo Vieira, trazendo as principais informações sobre o Brasil e o mundo. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui. Eleições de 2026. Bolsonaro tem 38,5 contra 33,3 de Lula na disputa à presidência, diz pesquisa. Bom, a gente vê aqui os cenários, lembrando que essa aqui é o primeiro turno ainda. Então, né, no primeiro cenário, colocou aqui Jair Bolsonaro com 38, Lula com 33. E aí colocou também Ciro Gomes, Caiado, Eduardo Leite, Helder Barbalho. Só o pessoal para encher linguiça aqui, pessoal não tendo muita relevância. Então, e o Bolsonaro na frente, primeiro turno. E aí, o cenário 2, Lula contra a Michele. Aqui, neste cenário, Lula teria 33 e Michele 31%. Lembrando que a Michele não fez campanha para cargo eletivo, ela ainda tem potencial para crescer, nunca se candidatou a alguma coisa assim que pudesse colocar ela como evidência ou relevância no cenário nacional. Então, assim, isso aqui é para deixar eles muito preocupados. E a gente vê aqui também Lula contra o Tarcísio de Freitas. Lula com 34 e o Tarcísio com 27. Lembrando, primeiro turno ainda. Então isso aqui... E o próprio Tarcísio, ele tem muito espaço para crescer também, porque por mais que ele seja bastante conhecido em São Paulo, ainda existem muitos lugares que ele não é muito citado. Quem está acompanhando a política, vê as notícias e tudo, pode até conhecer ele um pouquinho mais. Agora, no geral mesmo, a grande massa da população não conhece. E mesmo assim ele está muito bem posicionado. Então, nos dois casos, tanto o Michele quanto o Tarcísio estão bem posicionados e sem ter... O Tarcísio até que já fez mais campanha, né? É um nome que é muito citado, mas a Michele é o que surpreende, né? Não tendo feito uma campanha para si, ela tem essa repercussão toda. Agora, nessa aqui, infelizmente o pessoal não colocou a opção de segundo turno, que eu também queria trazer. Então eu vou vir aqui recorrer ao Estadão, olha quem diria, né? Eles tentam dar aquela firula toda, falando que não, que Michele perde, tal, falando só do cenário de primeiro turno, mas no segundo turno, Michele e Tarcísio ficam na frente, que é muito importante estar na frente no primeiro turno, como o Bolsonaro vence do Lula até no primeiro turno, mas a eleição é definida no segundo turno. E no segundo turno, esse pessoal aqui vence o Lula. Ó, a ex-primeira-dama aparece numericamente à frente com 45% das intenções de voto, ante 41% em Lula. Entre Tarcísio e o presidente, o governo paulista, o governador paulista, tem 43% da preferência dos eleitores, enquanto Lula tem 40%. Então isso aqui é para deixar o PT em desespero, porque desse jeito que tá, eles nem começaram a fazer propaganda, divulgação, campanha, nada. Já estão tão, assim, com essa vantagem no segundo turno. E o Lula, todo dia, até fez uma filmagem de uma entrega fictícia lá de uma casa, num cenário todo controlado, porque se ele for às ruas, ele... Então, mesmo com essa propaganda, injetando aí milhões do dinheiro público para tentar, né, melhorar a própria imagem ali, tem o Sidônio lá fazendo um péssimo trabalho também, ajudando a direita com esse trabalho pífio que ele faz nas redes sociais do Lula. Mas a gente vê, mesmo gastando todo esse dinheiro com publicidade, o Lula tá só derretendo. E aí, com mais essa pesquisa mostrando que se as eleições fossem hoje, o Lula estava perdendo para pelo menos 3 candidatos da direita. Mas a gente ainda tem esperança que ele vai derreter ainda mais. Então vai chegar um ponto em que qualquer candidato da direita que for contra o Lula vai acabar vencendo, porque o Lula é uma negação. Eu ainda não consigo entender como é que teve uma pessoa que chegou e não, eu vou votar num pinguço corrupto que já roubou a nação brasileira para poder colocar esse país para frente, né? Não tem lógica, né? A gente vê aí com esse escândalo que teve recente do INSS, o mesmo modo operandi, as mesmas coisas, quebrando os correios já, Petrobras com prejuízo. Esse pessoal, não sei de onde que eles tiraram que Lula faria um bom governo, né? Mas é isso que temos para hoje. Gostaria de saber a sua opinião a respeito desse assunto, você pode deixar aqui nos comentários, bem como outros assuntos e notícias pra gente discutir aqui também. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.